Aterosclerose. O que é? A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela formação de ateromas dentro dos vasos sanguíneos. Os ateromas são placas compostas especialmente por lipídios e tecidos fibrosos que se formam na parede dos vasos. O volume dos ateromas aumenta progressivamente, podendo ocasionar obstrução total em algum ponto do vaso. A aterosclerose, em geral, é fatal quando afeta as artérias do coração ou do cérebro, órgãos que resistem apenas poucos minutos sem oxigênio. Os fatores de risco da aterosclerose são tabagismo, alteração do colesterol, alteração do triglicérides, hipertensão, diabetes, sedentarismo, história familiar, obesidade e estresse emocional. Quais são as causas da aterosclerose? A aterosclerose é causada pelo acúmulo de lipídios, ou seja, gorduras nas artérias que podem ser fabricadas pelo próprio organismo ou adquirido através dos alimentos. Sintomas. Usualmente, a aterosclerose não produz qualquer tipo de sintoma até que um estreitamento acentuado ou destruição de uma ou mais artérias ocorra. O sintoma depende do órgão afetado pela obstrução da artéria. Como pode comprometer o organismo? A aterosclerose pode afetar as artérias de órgãos vitais como o cérebro, coração e rins. Quando as artérias acometidas são as que levam o sangue para o cérebro, a pessoa poderá sofrer um AVC, ou seja, um derrame cerebral. Quando as artérias acometidas são as que levam o sangue para as pernas, a pessoa sentirá dor ao caminhar, claudicação intermitente, podendo chegar até a gangrena. No caso da obstrução nas artérias coronárias, vaso que levam sangue ao coração, o sintoma será dor no peito, o que caracteriza a angina ou infarto do miocárdio. Como evitar a aterosclerose? A aterosclerose pode ser evitada combatendo-se fatores de risco como nível de colesterol alto, tabagismo, obesidade e sedentarismo, ou seja, é individualizado dependendo dos fatores de risco. Dados do INCOR. Durante 6 anos e 3 meses, 165 pessoas com entupimento parcial das coronárias, submetidas à cirurgia no INCOR, para colocação de ponte de safena foram acompanhadas pela equipe e divididas em 2 grupos. O que diferenciava era a taxa de HDL, o bom colesterol. O bom colesterol estava abaixo de 35 mg por decilitro de sangue em 101 homens e mulheres e acima desse valor em 64 pessoas operadas. Estudo dos aspectos fisiológicos e patológicos. A aterosclerose afeta em grande parte as artérias elásticas, a aorta e artérias nominada, subclávia, carótida, comum, ilíaca e pulmonar, que tem por função transportar o sangue oxigenado sob uma pressão elevada aos tecidos. Por esta razão, as artérias têm paredes vasculares fortes e o sangue flui rapidamente nelas. São ricas em fibras elásticas que se dispõem em camadas bastante compactas, separadas por camadas alternantes de células musculares lisas. Recomendações: evitar alimentos gordurosos, dê preferência para alimentos com menos teores de gordura. Exemplos: leite derivado desnatado, cortes magros de carne. Aumentar o consumo de frutas e vegetais por serem ricos em fibras que ajudam na perda de peso. Restringir o uso de ovos e alimentos que contêm muito colesterol para 3 vezes por semana, para não elevar os níveis de colesterol na corrente sanguínea. Usar óleo de origem vegetal, ou seja, óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de oliva, óleo de algodão, óleo de milho. Para cozinhar e assar os alimentos, restringir gordura animal, banha, pois a gordura vegetal diminui o colesterol ruim. Não consuma grandes quantidades de açúcar, pois o excesso lesa as paredes dos vasos sanguíneos, acarretando uma perda de elasticidade destes, dificultando ainda mais a passagem da corrente sanguínea. Consumir pães, cereais que não contenham grandes quantidades de açúcar e gorduras. Não exagerar no volume das refeições,
porque do contrário há um aumento da pressão arterial. Fracionar a dieta em 4 refeições, evitar o consumo de carnes e peixes defumados, como presunto, bacon, linguiça, salsicha, carne de porco. Eliminar o consumo de cerveja, pois ela aumenta a quantidade de urina, desprezando do nosso corpo muitos minerais através da urina. Começar uma refeição sempre pela salada.